Fala galera, aqui é o Chá Original e sejam bem-vindos a mais um Mega React do Baruçu. Olha só quanto tempo, né? Gravando aqui em live, né? Acabo fazendo isso daqui porque, como é um vídeo enorme, tá? Isso daqui pode ser que dê ruim, né? Então é melhor gravar no ao vivo porque se der merda com a internet ou com a luz, vai ficar salvo na teoria, né? Então vamos torcer pra dar tudo certo, beleza? O pessoal que tá vendo aí no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, não posso já te pedir, né? Obviamente, eu estou fazendo isso daqui porque eu prometi ao Baruçu. Ele fez esse desafio lá atrás, tem que ver, 2, 3 anos já, e eu tinha que ver tudo, né? Fiz o react das outras partes inteiras, né? Todas as outras 4 partes já estão no canal aí. É gigantesco, não é à toa que é Mega React, né? Então, se você não viu ainda, são vídeos que muita gente aqui no canal acabou se inscrevendo por causa deles. Dá uma conferida aí. Eu vou deixar, obviamente, a playlist do Baruçu aí. Mas também vou linkar aos vídeos anteriores. Caso você não tenha visto, quiser ver por algum motivo, né? Vê lá. E aqueles vídeos, assim, eu acho que ficaram absurdos de muito bom. Porque meu objetivo aqui nunca foi apenas só ficar vendo vídeo aleatório. Eu tento agregar alguma coisa, né? E bom, como eu falei antes de começar a gravação, basicamente, né? Essa aqui vai ser a primeira vez que eu estou fazendo esse react, já com tendo passado totalmente por isso, né? O anime passou, acabou rolando, né? Teve atrasos aí, agora você não conseguiu entregar a tempo, o anime veio, passou por ele, e acontece, né? Já tá saindo até, começou a sair o arco 6, né? Na quarta temporada. Então aconteceu, né? Por conta disso eu acabei vendo tudo e tenho como saber o que vai rolar em muita coisa desse vídeo aqui específico, né? Mas como eu falei, como tem coisa que é cortado fora, por causa da nova, é muito detalhe, não dá pra adaptar tudo, né? Então é esses detalhes que vai trazer uma coisa para agregar mais a essa experiência, né? Mas de modo geral, mesmo que não fosse o caso, eu teria que ver que eu prometi a ele, né? Então vou cumprir até o final isso daqui, porque esse canal sempre cumpre as promessas dele, né? Como eu fiz com todas, né? O único que eu tô devendo ainda são aquela playlist de Jujutsu tá de 1000 músicas que eu tô na metade. Paciência, beleza? Então é isso. Vamos começar essa loucura aqui. Setar o vídeo. Pá, resumão, parte 5. Eita Quantas horas porra! Alto pra caralho, foi mal aí. Estourei o vídeo pessoal. A propaganda, foda. Pá, pá. Toma. Rapaz, quanto tempo, hein? Tempo passa. Também, ó. Arco 5, a sequência do anime, né? Que não é mais sequência do anime, né, Marusu? Pelo amor de Deus. Resumão, reserva, parte 5. Toma. Dale. O Marusu terminando o arco 5. Fala dele. Can we go now? We're so close. Realmente, né? Aqui quanto tempo, cara, não tem essa introduzinha aqui maravilhosa. Quanto tempo que eu não vejo também um vídeo do Barusu, né? Ansioso pra terminar isso aqui, né? Imagino que aqui adapte o final. É porque não tem pra onde correr. Impossível que não vai adaptar o resto. Essas edições, cara, muito foda, tá? Vai baixar um pouquinho mais. Bom, né? A respeito de futuros arcos, não sei se eu vou trazer, se ele quiser, né? Eu sei que ele vai fazer resumando o arco 6, mas eu não sei se eu vou fazer um react desse tipo de coisa, né? Isso eu não prometi não, tá? Não comecem. Vamos ver se o pessoal gostar desse daqui, né? Eu penso em fazer também. Opa, bom, já Bom, até imagino o que vocês vão falar. Baru, pra que postar a última parte se o anime já saiu? Boa pergunta, meu nome. então, né? É porque puta que pariu também, né? O cara trabalha daqui, o que, há uns 2 anos já? 1 ano e meio? Um bagulho assim. Tempo pra caralho fazendo a parada, com todo o carinho do mundo. E aí ele faz, sei lá, metade do caminho, ou 80% do vídeo, faltou o final ali, algumas coisas.
e aí acabou saindo do negócio, vai jogar fora o trabalho insano e todo o dinheiro gasto aqui? Não vai, porra. nobre. E eu tenho dois motivos pra isso. Primeiro que o anime, de certa forma, cortou várias cenas interessantes, Sim. inclusive a última desse volume, que era a mais importante, e também porque Ou cortou ou adaptou de forma diferente também, né? eu prometi que faria até o final. E promessa é dívida, rapaziada. Exatamente, é por isso que eu tô aqui. Por mais que eu tenha demorado muito tempo pra terminar, eu quero terminar. E lógico, né, também, eu não quero deixar o arco 5 incompleto antes de ir pro 6, né? Eu mudei bastante coisa Vai pro 6, né, cara? Meu Deus, Baruçu. Por que você tá fazendo isso, cara? Você vai fazer isso mesmo? Meu Deus do céu. Arco 6, cara. Você tem noção que ainda tem um monte de arco pela frente? A gente vai ficar, tipo, pelos próximos anos também, você continuar nessa jornada aí. Mais 5 pra terminar o arco 6 e ir pro 7? É isso? nesse roteiro, rapaziada. E eu percebi que é insalubre eu fazer cada volume em 2 horas. Eu vi comentário elogiando a riqueza de detalhes de cada vídeo. E eu Realmente, olha. Peço perdão aqui pra vocês, que eu vou ficar pausando pra caralho. Acontece. Não é à toa que eu falei que ia demorar essa porra. E você que tá aqui pra ver isso daqui, espero que você entenda, né? No mínimo, isso aqui vai levar um grande período de tempo, então vai ter pausa pra caralho. As pausas que ele faz pra contar o tipo de coisa sem avançar na história, né? Porque se você for acompanhando, não é apenas riqueza de detalhes, é explicar a parada, interpretar a parada e aí contar de uma forma tão detalhada e você sente como se você estivesse lendo a parada. De tão absurdo que ele faz, é um trabalho fantástico. Então, pra fazer esse tipo de coisa que ele faz, além de botar animações e ilustrações e todo tipo de conteúdo audiovisual, né? Pra fazer esse tipo de negócio é um trabalho insano. É um negócio muito bem feito. Então, eu particularmente acho de boa. Sempre prefiro, ele até chegou a comentar lá no canal dele, né? Ali pra a aba de comunidade. Se a gente preferia se ele começasse a fazer diferente, né? Tirasse um pouco de todo esse plus, né? Tem ele de animações e coisas a mais, desses grandes detalhes que ele acaba trazendo e focasse de um ponto mais retão, mais linear, para poder resumir os negócios sair mais rápido ainda do que vem saindo, né? Coisa de um vídeo por ano, pô, tem um trabalho absurdo, né? E eu particularmente acho que é melhor, e o pessoal acabou votando isso também, né? A maioria, no caso, é melhor continuar da forma que tá, porque não interessa se o negócio é muito trabalhoso, né? Apenas que isso aí cansar ele mentalmente. Aí, se for para melhorar a saúde mental, aí tudo bem, vá fundo. Mas se for apenas em relação a como ele vai produzir esse vídeo, vai levar o tempo que for, pô. Pra mim tá de boa. Eu tô bem de boa com isso aqui. Prefiro um negócio com um trabalho fantástico que ele entrega da forma que tá. E eu prefiro assim, né? E o pessoal também do canal dele. Então, cara, particularmente não mude isso, cara. Por favor. É um trabalho tão bom. Você tem que, infelizmente, se adequar a coisas no YouTube, acontece. Mas, pô, tem certas coisas que vale a pena você remar contra, cara. E eu acho que esses tipos de vídeo aqui se pagam com o tempo tranquilamente, cara. Então, por favor, cara, não desista disso daqui. Tente, mesmo que demore pra caralho. Segue nessa jornada aqui, por favor, cara, na moral. fiquei super feliz com isso, rapaziada. Só que o tempo de produção aumenta absurdamente. Isso não só prejudica o meu canal, porque Sim. demora muito pra fazer, como Mas aí é a parada que já falei com você em um ponto, né? Você poderia tranquilamente, enquanto você faz esses roteiros absurdos, ainda não, pegar uns fatos aleatórios assim, um vídeo mais, entre aspas, fáceis, né? Um negócio de curiosidade, fazer umas tier list, fazer uns negócios mais cru, por assim dizer, um negócio mais simples, que não demanda tanto roteiro ou tanta pesquisa, é uma parada tão grande. Ainda mais que você agora já apareceu oficialmente, já mostrou o rosto, você pode até fazer esse tipo de vídeo com maior facilidade, em live, ou mesmo um vídeo pronto, assim, pro canal direto, sem aparecer no ao vivo, né? Então, cara, de vez em quando você pode dar uma prioridade de deixar em stand-by o maior, que seria o resumão, focar nesses aí, deixar tipo alguns pra sair no mês e sentar a bola no outro, cara. Porque senão realmente vai ficar um ano parado o canal. E não tem condição de fazer isso. também prejudica vocês por esperar demais, né? Então a partir de agora, cada resumo que eu fizer vai ter no máximo de 30 minutos a 1 hora. Eu acho que esse seria o tempo ideal, né? Mas Baru, e o arco 6? Fiquem tranquilos, rapaziada. Em alguns dias vocês vão ter uma surpresa. Agora, se você falar pra mim que você vai dividir o Arco 6 em 10 volumes, em 10 volumes, ó, em 10 partes, é beleza. É suave, tá ligado? Porque, pô, aqui você tá em 5, cada um lá com 2 horas, né? 1 hora e meia, sei lá, tempo assim. E, enfim, realmente muito coisa. Mas são, tipo, 5 vídeos, correto? Agora, se você dividir
pra poder fazer isso em 30 minutos e 1 hora, mas ao mesmo tempo você aumentar a quantidade de vídeo, aí tudo de boa. Aí você acaba conseguindo mais troca, pelo menos, né? Na minha visão faz sentido. Bom, sem mais delongas, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à quinta e última parte do resumão do Arco 5. Meu chat está cobrando do senhor Barusu, que prometeu, né, o cosplay da Ren. Até hoje não cumpriu. Cadê o cosplay, velho? Vamos, velho. Bota o cosplay pra jogo, cara. Não tem isso, não. Estrelas que fazem história. Depois do volume 19 terminar na Cobrem ele aí, chat. Cobrem ele aí. treta do Aldebaran contra a Capela, o volume 20 inicia É bom que agora tem até o anime pra poder ilustrar mais coisas. a treta que o Garfield teria contra o Kurgan. O Garfield tinha sido engolido por uma massa de sangue que a Capela tinha deixado no bait. Aquele coágulo de sangue não só bloqueou a visão dele, mas Falar que essa luta é bem legal mesmo. Mas, tipo, por mais que seja clean pra caralho, a forma como foi feita é um tanto quanto confusa. Até hoje eu não entendo direito metade daqueles golpes que ele tem com o Kurgan lá na batalha final. todos os outros sentidos. Porém, mesmo sem respirar, rapaziada, ele focou no sexto sentido, que era uma skill que ele tinha aprendido com o Subaru. Pensando nas pessoas que ama, o Garfield grita usando sua transformação bestial e rasga completamente aquela massa de sangue. Com o corpo pra fora, o Garfield conseguiu respirar, mas não por muito tempo. O Kurgan aparece e dá um soco na cara dele, fazendo ele voar. E bom, rapaziada, o que o Garfield apanhou nesse dia foi doideira, né? Complicado. Aterrissou na praça de controle de água, mas claro, né, sem sossego de novo. As semibestas aparecem e tenta atacar o Garfield. Porém, rapaziada, enquanto o Garfield lutava contra as semibestas que tinha ali, o Kurgan apareceu e não atacou diretamente o Garfield. Na verdade, ele se voltou contra as próprias criaturas. Aquilo era pra ser um duelo, e ele não queria ajuda. Socando todas as criaturas ao mesmo tempo enquanto socava o Garfield, ele agarra o Garfield contra a estrutura da parede. Pra se livrar do agarrão, rapaziada, o Garfield se desfaz da transformação e usa sua proteção divina para elevar o terreno e jogar o Kurgan pra cima. Aproveitando o desequilíbrio do Kurgan, o Garfield agarra a cintura dele e arremessa com tudo dentro da torre de controle. E é nessa parte da novel, rapaziada, que dá pra ver como o Garfield é um guerreiro versátil. Por incrível que pareça, ele tava lutando nessa parte já com os dois braços praticamente quebrados. E bom, como é que ele lutava? Basicamente, ele se curava nas brechas que o Kurgan dava. Lembrar da posição divina dele, né? Peta no chão, ele se cura. Enquanto ele se esquivava, ele usava a proteção divina dele e a magia de cura pra colar os ossos dele de volta. O moleque é foda. Passado. Mas bom, no meio da luta, o Garfield dá um chute em um soco do Kurgan, fazendo o Garfield ser arremessado pro topo da torre. Lá em cima, ele não consegue encontrar a Capela e ele percebe que tudo aquilo era uma armadilha, porque ela não tava lá. O Garfield saca o Mecha pra avisar, né? Mas o Kurgan impede, atravessando o piso com o braço e puxando o Garfield pra baixo. Você vê o anime, só resumiu isso tudo aí diretão, tá ligado? Bom, rapaziada, durante a queda, a diferença de nível era absurda. O soco do Garfield contra 8 socos do Kurgan. Ele fez de tudo, mas mesmo assim quebrou vários ossos de novo, e o último soco que ele tomou fez ele apagar de vez. Quando ele acorda, ele percebe o quão difícil era vencer aquele oponente. Ele nem mesmo tinha sacado aqueles cutelos demoníacos, coisa que, se tivesse feito, né, o Garfield já teria praticamente morrido. Se a gente tivesse mais episódio pra adaptar esse arco, eu acho que um episódio focado apenas nessa luta aqui teria rendido muito mais do que foi. Esse boneco aqui é realmente embaçado. E era o fundo do poço por Garfield, rapaziada. Porém, como ele tinha caído dentro de uma estrutura interna da torre, ele conseguiu ouvir as mensagens de apoio das pessoas que gritavam por ajuda. Assim, ele se recusa a morrer e recompõe a sua pose de batalha. É foda, e foi né? nesse momento que o Kurgan vê o Garfield como um oponente digno. O Kurgan saca os cutelos demoníacos e o Garfield se prepara para um dos maiores duelos que a história poderia contar. Enquanto isso, rapaziada, a cena pula pro Wilhelm contra a Therese. A Therese estava lutando com uma habilidade que transcendia a humanidade, manuseando a sua espada como se fosse uma extensão natural do seu próprio corpo. Não tinha ódio ali, rapaziada. O choque das espadas deles era descrito literalmente como uma declaração de amor violenta. Cada golpe... O Wilhelm, ele só passa por infelicidade e desgraça na vida dele também, né? Meu Deus do céu, bicho. Porra, o Tapei é... Ele tem, acho que, uma grande vontade de torturar alguns bonecos específicos da obra dele, né? O Subaru, a Crush e o próprio Wilhelm. Buscava a essência e o calor do Bizarro, outro. O Wilhelm queria que aquilo nunca acabasse, porque era a única forma de sentir a sua esposa de novo. Complicado. Mas bom, o Wilhelm tentou esquivar de uma estocada fatal, rapaziada, que ia perfurar o crânio dele, mas ele acabou tomando um corte de raspão na testa. O sangue escorreu pelo olho dele, causando uma perda de visão temporária. Aproveitando a brecha, a Therese manda um golpe horizontal devastador. Porém, o Wilhelm, rapaziada, num reflexo absurdo, girou no ar e conseguiu evitar que a espada partisse o tronco dele no meio. E como o Wilhelm sabia que ela tinha proteção divina
advindo do deus da morte, ele não tinha muito tempo. Ele olhou pra mulher que ele mais amava e tomou a pior decisão da sua vida. Ele congelou seu coração. Rejeitando a emoção, o velhote jurou encontrar ela no paraíso depois. Mas agora ele teria que se tornar gélido como uma lâmina, pra bater a mulher da sua vida. Enquanto isso, rapaziada, rolava a treta do Julius e do Ricardo contra o Roy. Sem perder tempo, o Julius usa o álcool no Ceria, porém, como se o Roy já conhecesse, ele desvia com uma facilidade absurda. Depois dessa invertida, o Ricardo chega tentando acertar o Roy com um facão, mas o Roy consegue dar um parry em todos os ataques possíveis. E aproveitando o ponto fraco, o Roy atinge o Ricardo onde tinha menos pelagem, o que faz o Ricardo tomar muito mais dano. O Julius até tenta ajudar usando os espíritos de fogo e de vento, mas ele acaba levando outro sarrafo do Roy. O gap era tão grande, rapaziada, que o Julius estava ficando fudido tanto mentalmente quanto fisicamente. Afinal, o Roy ficava chamando o Julius de irmãozinho a luta inteira. Desgraçado. Até que chega um momento em que o Roy fala que eles eram crianças, e quando ficava doente, eles pediam pro Julius ir pegar uma ringa na árvore pra ele. O Julius, como não lembra de nada, né, só fica com mais raiva e tenta atacar ele de novo, com o espírito da luz. Finalmente o ataque acerta e o Julius aproveita e dá uma bica na cara do Roy. A gula cai no chão dando risada e joga as facas no chão, porque aí, rapaziada, é que ele começa o jogo de verdade. Ele conjura o eclipse lunar e dá uma porrada no Julius. O Ricardo até tenta intervir, mas uma quantidade absurda de água numa forma de dragão aparece pra cair em cima deles. Sem ter como desviar, o Ricardo usa o super rugido dele para É o que eu acabei de perceber, que foi nesse momento que ele encostou no Julius com a mão pra poder ter a possibilidade de ativar a porra da autoridade, né? Tomar no cu. destruir aquela magia de água. E no anime, rapaziada, não ficou muito claro, mas na novel, nesse momento que o Ricardo dá o grito, ele fica muito fudido, porque basicamente ele usou muita força, né? Imagina destruir uma magia no grito, mano. Mas bom, como o Ricardo ficou completamente estourado na calçada, o Julius deixa um espírito curando ele e parte pra cima do Roy. Usando todos os 6 espíritos, ele tenta atingir o peito do Roy com força total em um ataque perfeito. Porém, rapaziada, a gente tá falando da gula, né? Ele usa a palma absoluta contra o Julius. E esse ataque era tão forte, rapaziada, que a espada do Julius se estilhaçou em vários pedaços. E mesmo sem espada, o Julius continuou atacando com os espíritos que sobraram, né? Mas claro, o Roy tinha outra técnica na manga. Ele usa o Mago dos Monstros, que é uma habilidade que ele cria uma magia idêntica do Julius. Essa desgraça desses bonecos da gula, eles têm um poder infinito, velho. A porra do Regulus era pra ser o diabo do ACB mais forte, mas esses filhos da puta só ficam tirando o poder do cu do nada, e foda-se. Tá apertado de sacanagem, porra, tomar no cu. Fazendo o ataque dele ser cancelado. O Julius arregala os olhos, vendo que ali ele tinha perdido. O Roy puxa as adagas com os pés e gira em extrema velocidade. E tudo que ele via ali era um braço de alguém voando. A última frase que a gula diz é essa: "Você, irmão, pegou a ringa, e é por isso que não." Princípio. Que a princípio chegou, do nada. Ei, caralho. Ponto de vista do Otto, rapaziada, depois de ele ter usado os dragões de água para encurralar a gula. Aproveitando a brecha, a Felt diz que precisa ir na hospedaria para buscar um Mecha, e que segundo ela, era tão forte que faria até o Reinhard chorar. Sim. Logo depois da Felt meter o pé, o Batenkaitos Mecha. arrebenta aqueles dragões de água, ficando completamente encharcado de sangue. E é aqui que a luta começa de verdade, rapaziada. O Gaston avança contra o Batenkaitos com uma lâmina, mas é facilmente desarmado, e o próprio Batenkaitos tenta furar a barriga dele com a lâmina. Mas o Gaston usa uma habilidade chamada Método de Fluxo, que basicamente usa a mana para endurecer o corpo, fazendo o corpo dele ficar mais resistente. Com esse poder, basicamente, a lâmina do Batenkaitos acaba quebrando. O Gaston até tenta acertar uma porrada nele através da brecha, né? Mas ele desvia facilmente. E mesmo cercando, rapaziada, tanto pelos soldados do Kiritaka quanto pelo próprio Otto usando magia de terra, ele desviava e contra-atacava ao mesmo tempo, coisa que ninguém em 100 anos ou talvez décadas de treinamento conseguisse fazer. E é nesse momento que o Otto percebe: a autoridade da gula não só devora o nome, ela devora as memórias e as experiências das vítimas. Devora Todas tudo, as essa técnicas porra. de luta de todos os guerreiros que o Batenkaitos já comeu foram absorvidas por ele. Aquilo fez com que ele se transformasse num exército de um homem só. Só isso explicaria a quantidade enorme de técnicas tendo tão pouca idade. No momento que o Otto percebe isso, o Batenkaitos cria uma magia de gelo idêntica à da Emilia e faz chover estacas de gelo em todo mundo ali. No meio da chuva de gelo, ele avança em um piscar de olhos e toca no ombro de um guarda chamado Hicks Hartman. Imediatamente, ele lambe a palma da mão e a existência daquele soldado foi apagada. Vendo a merda que dava, o Otto pede pra ninguém falar o nome dele em voz alta, porque o Batenkaitos precisa saber o nome do alvo pra devorar a vítima. E geral ali mal conhecia o Otto, rapaziada, e isso foi até engraçado, afinal, isso salvava a vida dele um pouco, né? O Batenkaitos Cara, é bizarro, né? Porra, essa informação tinha que ter sido passada desde lá atrás, antes de toda essa situação acontecer, mas
O pessoal com dificuldade de fazer essa informação avançar, né, velho? Puta que pariu. Kaitos percebe que o Otto sabe demais e diz que ele não é o prato principal, mas vai servir. Ele avança numa extrema velocidade em cima do Otto, praticamente ignorando todos os outros ataques contra ele, só pra pegar o Otto. Vendo que não tinha saída, né, o Otto dá um grito e pula pra cima do Gula. O Baten Kaitos se assusta com ele atacando do nada, né, e dá uma joelhada na cara do Otto. Tudo parecia perdido, rapaziada, mas o Otto é foda. Ele tinha um plano. O Otto aponta pra cintura dele e mostra que tinha colocado uma pedra mágica de fogo dentro da roupa dele. O Otto pula pra trás e a pedra explode a queima-roupa, causando uma enorme bola de fogo. A explosão foi tão violenta, rapaziada, que o impacto jogou o corpo do Otto e do Gaston pra longe. Quando a fumaça baixa, o Baten Kaitos sai andando descalço no meio do fogo. O safado usou a própria roupa como escudo pra desviar da explosão. Ô Tapei. Tapei, porra é essa? Roupa de escudo? Porra é essa, Tapei? Caralho, velho. Que lógica da porra é essa? Ele enfiou o bagulho dentro da roupa, ele tomou a explosão dentro da roupa, e ele usou a roupa pra se defender da explosão. Porra é essa? Que os trapos dele foram desintegrados, revelando a pele dele. E rapaziada, a visão faz o Otto gelar. O corpo daquela criança, né, entre aspas, é coberto por marcas de tortura, chicotadas, ferro em brasa, mordidas de feras selvagens, hematomas escuros e cortes profundos. O moleque passou por um inferno indescritível na vida, mas o Otto congela a empatia, sabendo que o monstro na frente dele não merecia perdão. Eis que surge uma voz familiar nos telhados. A Beatrice desce flutuando graciosamente, porém, ela avisa que não consegue absorver mana do ambiente, e que gastou quase tudo lutando contra a ira mais cedo. Ela revela em segredo pro Otto, né, que só tem 5 cristais mágicos sobrando na roupa, que eram os cristais que eles iriam buscar, né, pra salvar o Puck. E basicamente, esses cristais iam servir como combustível para as magias dela, né, e só tinha 5 deles, ou seja, 5 magias poderosas, no máximo, ela ia conseguir usar. O Baten Kaitos, vendo aquilo, começa a imitar a Ren. Ele diz que ele é a acompanhante e única pessoa amada do herói Subaru Natsuki. E mesmo com raiva, a Beatriz não perde tempo e gasta o primeiro cristal criando o Elminia. E eles chovem no Baten Kaitos. Porém, mesmo assim, ele desvia de tudo e vai pra cima deles. Usando outro cristal, a Beatrice usa o Murak e salva a vida do Otto, que iria ser morto, né, se ficasse ali. O Dinas e o Gaston tentam um ataque surpresa pelas costas. Porém, o Baten Kaitos se esquiva com uma destreza insana e contra-ataca na garganta deles. O Gaston mais uma vez usa um método de fluxo, né, pra tancar o Dinas, só que dessa vez foi a última vez que ele conseguiu usar, porque ele cai todo fudido no chão e não consegue mais levantar. Aproveitando a chance, o Baten Kaitos toca mais 3 soldados e lambe a mão, apagando o nome deles da existência ali mesmo. Todo mundo fica em choque e a Beatriz apela e usa o Ulminia, que é um disco roxo gigante cobrindo o céu, que acaba desabando em cima da Gula, virando a praça do avesso. Porém, rapaziada, o moleque ainda sobrevive. No desespero, quando ele avança para retalhar a Beatrice, ela quebra o terceiro cristal e usa o famoso Shamak. Uma névoa engole o Baten Kaitos, cegando ele e roubando seus sentidos. Bem nesses segundos de cegueira, rapaziada, a Felt cai do céu gritando e acerta a cabeça dele com um mete que ela tinha ido buscar. O impacto joga o Baten Kaitos pro lado, mas ele não toma dano mágico. E pior, nessa investida, ele agarra o rosto da Felt e lambe a mão para roubar suas memórias. Porém, isso não dá certo. Por algum motivo, no momento que ele fez isso, ele começou a passar mal e vomitar do nada. Aproveitando o choque, a Beatriz toma o cajado da Felt e reconhece a arma. Aquele cajado foi criado pela sua própria mãe, a bruxa da ganância chamada... Até porque o que a porra da Equidna não criou em ReZero, né? Convenhamos. O Tapé, acho que a gente ia ter maior desculpa sempre essa, né? Ah, pô, bota essa coisa aqui nessa magia ver. O que fez? Equidna. Ah, esse mídia aqui, o que fez? Equidna. Ah, essa porra dessa estrutura absurda aqui, o que fez? Equidna. É simples, ela fez tudo. Da Equidna. A Beatriz quebra os 2 cristais de uma vez, injetando uma quantidade absurda de mana no cajado. O Baten Kaitos percebe a aniquilação iminente e tenta fugir, mas o Gaston segura a perna dele, impedindo ele de fugir. O cajado dispara um canhão de luz branco que varre o quarteirão inteiro. O ataque derrete as construções e acerta o Baten Kaitos no meio. Quando a luz para, o Baten Kaitos está largado no chão, completamente estourado na calçada. E a galera comemora, né, rapaziada? Afinal, eles tinham vencido. Pelo menos, era o que eles achavam. O Dinas, com ódio, diz que aprendeu o Gula e tirar informações. Porém, do nada, o corpo do Dinas esguicha sangue e cai no chão. Ao mesmo tempo, o Otto empurra Beatrice, enquanto ele cai no chão.
As pernas dele foram completamente cortadas de Dilaceradas. fora a fora, deixando os seus ossos expostos. Uma voz do nada reclama, dizendo que todo o trabalho fica pra irmã quando tem um irmão ruim. A Beatriz e a Felt ficam em choque, afinal, aquilo era um homem bombado com uma voz feminina. Um homem ri e elogia a Felt, porque a razão pela qual Baten Kaitos não conseguiu comer o nome dela era porque o nome dela era um nome falso. O nome verdadeiro dela não estava nas memórias de ninguém. Como Baten Kaitos precisa do nome real, ele falhou. Então, como uma miragem, o homem gigante desaparece e no lugar dele surge a sua verdadeira forma. Uma garota loira e pequena, descalça, com a pele clara e cabelos que tocam o chão. Um rosto de um anjo com um sorriso de demônio. Ela se apresenta como a arcebispa da seita da bruxa, representando a gula. O nome dela era Rui Arneb. A Rui mete um papo, né, que a refeição não tem relação com o que Commander, welcome back. Merda The dessa. state Que merda é essa, YouTube? Vai tomar no cu! é comido, mas com quem se come. E decide poupar todo mundo ali. Bom, Ela vira essas propagandas de AD mais 18 aí, com os negócios bem o soft porn, o YouTube tá de sacanagem, velho. Vai chegar um dia que vai ter tanto negócio assim, que eu vou acabar me fudendo, tá ligado? A propaganda do YouTube. Simples assim. de costas, dando Tomar no risada cu. e desaparece da praça. Aquela luta foi uma derrota total. O Otto tava fudido, os soldados foram apagados e a moral deles foi humilhada por uma garotinha. A cena volta pra luta que a gente teve no final do volume 19, rapaziada. A luta do Aldebaran contra a Cápila. O Aldebaran tinha aberto ela no meio com a espada dracônica azul, mas nada daquilo tinha efeito. Ela se regenerava dando risada. O Al vem dessa nojeira, né, de Amanda Real, e diz que ele tem pressão baixa e não consegue ver muito sangue. A Cápila debocha dele dizendo que falar que é uma mulher nojenta no primeiro encontro, né, não é jeito de agir. Ela fica forçando a barra, querendo o amor dela e tal, né, Vai dar enquanto rolando. age que nem uma psicopata. No meio da luta, a Cápila questiona o Aldebaran. Ela diz que toda aquela bagunça na cidade, como abrir as comportas, não foi obra dela. Óbvio. Ela joga no ar que alguém abriu as comportas de propósito. Alguém, né? E que todo mundo que sabia onde estavam os ossos, né, Alguém. acabaram morrendo misteriosamente. O Aldebaran, né, obviamente se faz de desentendido e mete o louco, dizendo que às vezes, né, você pode dar azar e coisa e tal, né. E vendo a forma da Cápila falar, o Aldebaran diz que a Cápila é bem diferente dos outros arcebispos, né. O que rende pra gente, né, essa lendária frase da Cápila na novel. Ela xinga todos os arcebispos, inclusive o Petelguise. Coitado, né, o bichinho já tá morto. A Cápila, Óbvio. vendo que precisa avançar, né, começa a ler cada micro-reação do Aldebaran. Essa porra que ele faz aqui. Mesmo por baixo do Elma. O resultado disso é saber qual o tipo O de Aldebaran mulher é ele muito gosta. bom, velho. Bem na frente dele, o corpo dela começa a se transformar, mudando a cor do cabelo várias vezes até chegar no laranja. E o peito, né, crescendo absurdamente. E a roupa dela mudando para um vestido vermelho e um olhar confiante. A Cápila se transforma numa cópia exata da Priscila. Mas é lógico, né, que o Gold não cai no papo da maluca, né? Né? Dizendo que ela era nojenta e até a respiração dela fazia o olho dele arder. Obviamente, né, ela perde a paciência e tenta atacar o Aldebaran com a cabeça de lobo que ela acabou de criar. O Aldebaran desvia da cabeça. Eu acho muito engraçado, né? Porque diferente da Minerva, né? É a Minerva? Esqueci o nome da bruxa da luxúria. Eu tô confundido. Mas enfim, a bruxa da luxúria, ela aparecia transformada na pessoa que a pessoa queria ver, né? Mais amava e tal. Ou mais precisava ver naquele momento, no caso do Subaru, né? Que foi a Ren. Beleza, funciona. Aí a Cápila, ela realmente acha que se transformando na pessoa, né, que a outra pessoa mais ama, na frente dela, durante a luta, vai realmente impactar a pessoa pra poder ela confiar nela e cair nesse papinho. Porra, velho, tá de sacanagem, né? Mais a segunda cabeça, né, que era uma serpente, ele consegue bloquear com a sua espada. Ele conjura uma magia de terra e cria um muro de pedra que esmaga a cabeça do lobo. Aproveitando a brecha, ele corta a cabeça da Cápila. E não só isso, né, ele enfia a espada dele no corpo dela e usa magia de terra mais uma vez pra explodir o corpo dela de dentro pra fora. Mas é lógico, né, isso não adiantou. Mesmo com o corpo explodido, a Cápila, só com a cabeça no chão, ficou rindo dele. Ela se regenera completamente, enquanto o Aldebaran fica desolado. Ele desabafa, né, dizendo que já destruiu o coração, já cortou a cabeça, já explodiu e nada adianta. E essa Pô, gastaram o orçamento do anime inteiro nessas regenerações da Cápila. parte da novel é interessante, rapaziada, porque afinal é a primeira vez, né, na novel, acredito eu, que o Aldebaran dá dicas pra gente do que seria o poder dele. Ele disse que já tinha morrido quase 50 vezes na luta, e até encostado no sangue da Cápila, mas nada disso ela tinha visto. Era algo que só ele tinha vivido. E mesmo o Aldebaran fazendo de tudo, ela ainda se regenerava. A Cápila questiona se ele realmente vai conseguir matar ela, né, e ele comenta que ele Não tinha ciência desse detalhe aqui não, por exemplo, né? No anime não parece que tá tão tensa essa situação assim, e ele não entrega esses detalhes assim não, tá ligado?
Pô, muito doido saber que ele morreu 50 vezes nessa porra. Tinham feito um plano pra ela, e que caso fosse feito, ela definitivamente ia morrer. A Capela fica surpresa e aceita cair na armadilha dele. Mesmo que seja algo que talvez mate ela mesmo queria tancar. O Aldebaran fica surpreso com a resposta dela, enquanto ela vira um dragão enorme bem na frente dele. O que ela não imaginava, né, é que o Aldebaran já sabia que ela ia fazer isso. Caindo na provocação dele, né, o Aldebaran ativa uma magia que faz todo o subsolo do Paço Municipal colapsar em cima da Capela. E como ela não conseguia se mexer, né, porque ela virou um dragão dentro de um lugar fechado, ela ficou presa e foi completamente soterrada. O Aldebaran sai correndo e pula num canal de água para sair do lado de fora. Ele sobe na calçada todo encharcado e reencontra a Anastácia e o Félix. Ele pergunta, né, se eles estão bem, e o Félix comenta, né, que mesmo a Anastácia, né, usando magia contra a Capela, ela também se regenerava. E ao ouvir isso, rapaziada, o Aldebaran imediatamente aponta a lâmina pra Anastácia. Ele sabia que ela não podia usar magia. Óbvio. Então, como é que ela fez aquilo? O Félix entra na frente, né, porque ele não queria que tivesse mais confusão, até que do nada a Capela reaparece na forma de vários ratos. A maluca da Capela é tão nojenta que vários ratos se amontoaram e reconstruíram o corpo dela. Todo mundo, né, assume posição de luta de novo, até que ela afirma que não iria mais lutar. E é claro que ela é questionada, né, rapaziada, afinal, tudo dava a entender que era por causa da porra do gospel. E a Capela diz que não gosta de ser pau mandada do livro, e diz que tudo que ela tava fazendo era em nome do amor. Obviamente, né, que o Félix era contra e acaba surtando. Afinal, tudo ali parecia uma completa loucura. Óbvio. E a Capela dá risada, enquanto ela bate as mãos e chama as semi-bestas de novo. Coisas Sabendo lindas. que ia dar ruim, né, o Al grita pra Anastácia pegar o Félix e correr o mais rápido possível. A Anastácia obedece e arrasta o Félix, que morde os lábios de frustração enquanto corre. As semi-bestas pulam pra perseguir os três, e o Al fica na retaguarda, fatiando as aberrações com a espada dele. O trio foge enquanto a Capela fica gritando pra eles correrem o mais rápido que puderem, e matarem, né, mais semi-bestas. Afinal, quanto mais corpos sobrarem, mais brinquedos ela vai ter pra usar depois. Voltando pra luta do Garfield contra o Kurgan, rapaziada, é mostrado um pouco do porquê o Kurgan é bizarro. É dito que em Volachia, onde a força é lei, os demi-humanos em geral são bem aptos pra magia. Porém, a raça dos multibraços não era. Eles eram tratados como uma raça inferior. Bom, inferior até o Kurgan nascer. Ele era uma anomalia, um guerreiro de 8 braços, enquanto o normal eram 4 ou 5 no clã dele. A lore dele conta que um lord foi tentar peitar o clã dele, né? E ele foi lá e matou todo mundo, só usando força bruta. Mas bom, voltando pro combate, rapaziada, o Garfield tenta bloquear um ataque direto dos lendários cutelos demoníacos. Porém, o impacto é tão, mas tão absurdo que os calcanhares do Garfield arrancam pedaços do chão. O cutelo quebra parte da defesa do garoto e acerta ele em cheio. O Kurgan não dava espaço para respirar. Ele aplica um golpe com uma força desumana e joga o Garfield para cima, fazendo ele cair violentamente nas águas escuras e geladas do canal da cidade. Mergulhado na água, a dor que ele sentia era enorme. O oxigênio acabava rápido e os músculos não respondiam mais. Ele sentia pior nessa água do que quando ele estava se afogando no sangue da Capela. Mais uma vez, ele pensava que não ia conseguir, até escutar uma voz familiar, a voz da irmã dele. Ela tava lá dentro. Ele se sente feliz por um momento, mas a paz não dura nem um minuto. Um estrondo enorme quebra o teto do subsolo. O Kurgan cai do céu pisando nas poças de água e bloqueando o fluxo do canal de água com as pedras. O Garfield olha para trás e vê que não tinha outra escolha a não ser lutar pelas pessoas que estavam atrás dele, inclusive a sua própria irmã. Ele assume a pose de batalha gritando ser o Gorgeous Tiger, enquanto o Kurgan encara ele e aceita o desafio. E essa cena na novel, rapaziada, é uma das minhas favoritas. Essa passagem do texto tem 4 parágrafos, e cada um deles é narrado descrevendo cada soco que o Kurgan deu no Garfield, um a um. O primeiro e o segundo ataques, né, foram com o cutelo, e o Garfield defendeu a cabeça com o escudo, e o custo disso foi um dos braços dele ficar completamente estilhaçado. O terceiro e quarto ataques foram socos, um que o Garfield conseguiu desviar por milímetros e outro que acerta a cabeça dele. O quinto e o sexto ataques foram mais socos, e o Garfield desvia usando a proteção divina da terra para deformar o terreno e passar pelos socos de raspão. O sétimo braço, né, o Kurgan segurou pro momento certo, enquanto o oitavo braço usou o cutelo mais uma vez. Ele fez um corte vertical e fatal. O único braço que o Garfield ainda tinha era o esquerdo, e é isso que ele usa, né? O braço dele se quebra instantaneamente, fazendo ele ter agora ambos os braços quebrados. O Kurgan, vendo aquela cena, né, achou que tinha acabado, mas ele esqueceu que estava lidando com uma fera selvagem. Com o rosto completamente ensanguentado e os braços inúteis pendurados, o Garfield tira uma força absurda do seu interior animal. No exato instante do golpe fatal, o Garfield avança numa velocidade extrema e crava os dentes no pescoço do Kurgan. Apesar da carne ser dura, o Garfield gira o corpo dele e simplesmente arranca metade do pescoço do Kurgan nos dentes. O Garfield cai indefeso no piso e cospe a carne mastigada para fora, enquanto enxerga as costas do Kurgan, que jorrava uma quantidade absurda de sangue. O Kurgan se vira lentamente e olha para ele. O gigante cruza os braços de forma silenciosa
silenciosa e olha pro garoto no chão, sem fúria, sem ódio, apenas com o mais puro respeito entre os guerreiros. O deus da batalha abre a boca e com a voz baixa e grave diz uma única palavra: impressionante. Logo após elogiar seu oponente, o corpo gigantesco do Kurgan desmorona e se desfaz como areia, transformando um dos maiores heróis de Volakya numa pilha de cinzas. O Garf se deita no chão e solta um longo suspiro, enquanto sua meia-irmã, vai correndo atrás dele. Essa cena é engraçada, rapaziada, porque como ele tá completamente quebrado, ele teve que esperar a proteção divina dos espíritos de terra acabarem curando ele pra ele conseguir pegar o Metia e avisar o pessoal, porque ele tava muito, mas muito fudido. A cena volta pro meio do desespero do Aldebaran, da Anastácia e do Félix. O trio tava correndo pelas ruas noturnas e escuras de Pristela, fugindo da horda de semi-bestas. O Félix corria gritando por socorro, e quando as criaturas quase alcançavam eles, uma chama vermelha corta o céu. E é nesse milissegundo antes da tragédia acontecer que uma pessoa salva a vida deles. Do céu descendo como uma deusa arrogante, surge a candidata ao trono Priscila Barielle. Sem a menor cerimônia, ela empunha sua espada Yang e todas as semi-bestas são eliminadas instantaneamente. E rapaziada, eu não entendi por que mudaram isso no anime, porque no anime é o Reinhard, né? Só que eu acho que na novel ele ainda tava resolvendo aquela treta com a família dele, né, mano? Porque nesse caso, na novel, foi a Priscila que salvou a vida deles. Depois acho que mudou as coisas, né? Enquanto o Reinhard caminhava pra lá, ele passou, encontrou o pessoal, salvou e seguiu. Acho que foi... dá uma lógica pro pessoal não esquecer do Reinhard, né? Disso, rapaziada, a cena volta pro duelo do Wilhelm contra a Teresia. Eu gosto da descrição dessa luta porque ela é muito diferente da luta do Garf contra o Kurgan. Enquanto lá é animalesco e brutal, aqui é belo, suave e mortal. A descrição da luta dos dois é basicamente uma dança. A partir do momento que ele começou a lutar contra a Teresia, ele só tinha um objetivo: cumprir. No anime não foi tão assim não, né? Foi tipo... Foi aqui que eles tiraram a grana, né? Eles investiram no Kurgan contra o Garfield. E a sua promessa. A promessa que seria, dizer as palavras que a Teresia queria ouvir antes dela morrer pra raid da baleia. E por mais que essa versão da Teresia fosse jovem e ágil, o que compensava a diferença era que, primeiro, o Wilhelm conhecia totalmente o estilo de luta dela, Porque, afinal, ele lutou várias vezes com ela. E segundo, que ela não tinha mais a proteção divina de Santo da Espada, o que deixava ela muito mais fraca. Então, mesmo sendo um velho, o Wilhelm conseguia acompanhar. Só que assim, rapaziada, o problema de verdade era bem óbvio. Por se tratar de um cadáver, ela não tinha sentimentos. Só que o Wilhelm tinha, e muitos por ela. Ele tinha que superar esse sentimento e dar um golpe fatal nela, afinal, era a única forma de libertar sua esposa daquilo. E é exatamente no ápice absoluto de concentração que no milissegundo que ele ia finalizar a luta, a tragédia acontece. Uma sombra surge do nada no canto Cara, esse filho da puta... Eu odeio esse personagem, vai tomar no cu. do campo de visão dele. Do nada, o Henkel Astre aparece. Caralho, o no meio Henkel vai da se luta. fuder. O seu filho aparece no pior momento e no pior lugar possível. A concentração do Wilhelm é completamente quebrada. O golpe final que ele ia dar nela perde precisão. E a espada que deveria ser definitiva hesita e falha no seu objetivo. O Wilhelm não consegue ignorar a presença do filho. E o cadáver da Teresia também não consegue. Sem perder tempo, a Teresia avança para fatiar o seu próprio filho. O Wilhelm entra em desespero e joga o próprio corpo na frente do ataque para proteger o Henkel. E ele até consegue tancar o ataque, rapaziada, porém o impacto faz a perna dele recuar meio passo, criando uma brecha minúscula. E aproveitando essa brecha, a espada da Teresia atravessa a junta da perna direita dele. E rapaziada, a descrição do golpe é de dar calafrios, porque a técnica dela foi tão perfeita que a lâmina penetrou entre os músculos e os nervos, destruindo as funções da perna sem nem sujar a espada de sangue no primeiro momento. Quando a espada sai da perna dele, o sangue que estava atrasado finalmente jorra com tudo, e o velho guerreiro cai de joelhos no chão gritando de dor. A desgraça estava feita, rapaziada. A Teresia possui a proteção divina do Deus da Morte. Qualquer ferimento causado por essa proteção divina jamais, em hipótese alguma, irá se curar. O sangue vai continuar escorrendo até a vítima secar. Wilhelm deixa a espada cair e toca o ferimento sangrando, sabendo que aquele sangue saindo do seu corpo era sua vida acabando aos poucos. Ajoelhado numa poça de sangue, Wilhelm olha pra cima e encara a própria esposa. E como ele temia, não tinha nenhuma emoção naqueles olhos azuis. E como era de se esperar, rapaziada? Ela anda em direção ao Henkel, já que Wilhelm estava incapacitado. No momento que a espada da Teresia é erguida, uma luz cruza o céu, e pronto para decapitar o próprio filho, uma lâmina aparece e aterriza entre eles. Era o atual santo da espada, Reinhard van Astria. O que deixou o Wilhelm mais aterrorizado, rapaziada, não foi a presença do neto, mas era o que ele segurava nas mãos. A lendária espada de dragão Raid que estava fora da bainha, brilhando de uma forma única. A espada que escolhia com quem lutar, estava assim a bainha para Teresia. E isso fez Wilhelm ficar em choque, porque ele sabia do que aquela espada era capaz.
Wilhelm, em completo desespero, rasteja e estica a mão em direção ao Reinhard, implorando com a voz mais desesperada do mundo pro neto dele não fazer aquilo. Só que as emoções do Wilhelm são esmagadas pela frieza absoluta do Santo da Espada. O Reinhard não olha com culpa, nem raiva ou compaixão. Ele apenas olha um monstro à sua frente. E mesmo com o Wilhelm gritando desesperado, a Teresia pula para atacar o Reinhard, e nesse momento, o Reinhard não hesita. Ele corta no meio a sua própria avó. A cena muda para um flashback, rapaziada, e é o passado da Teresia. A família Astria é uma linhagem nobre que, há gerações, criava os Santos da Espada, que eram, as armas de guerra de Lugnica. A Teresia nasceu nessa família, mas pra ela, o dia que ela recebeu a proteção divina de Santo da Espada foi o pior dia da vida dela. E o motivo disso, rapaziada, não era só porque ela era pacifista, era porque ela não queria machucar ninguém a princípio. Afinal, ela já tinha nascido com a proteção divina do Deus da Morte. Mas o tio dela, o Veltol Astria, que era o atual Santo da Espada, não aceitava isso. Ele forçou a Teresia a brigar com seu próprio irmão mais velho. E bom, rapaziada, a Teresia, chorando e tremendo, não queria lutar, mas o instinto absurdo dela despertou. Com um único movimento imperceptível, ela desarmou o irmão dela, deixando a espada de madeira apontada pro pescoço dele. O tio dela viu aquilo e declarou sem piedade que o próximo Santo da Espada era a Teresia, sem dúvidas. O talento... Mas nesse caso específico, mesmo se ela tivesse perdido aí grandes coisas, a porra da proteção divina não foi parar pra ela? Tipo, tecnicamente não tem o que fazer. Se ela ter ganhado ou não, ela seria de qualquer forma porque a proteção divina escolheu ela, não? O esmagador dela humilhou todo o esforço que os irmãos dela dedicaram à espada a vida inteira. Só que assim, rapaziada, pra Teresia, aquele dia foi o pior dia da vida dela, até chegar esse outro dia. A Guerra dos Demi-Humanos, a maior e pior guerra civil de Lugnica, tinha começado. O tio dela e os outros 3 irmãos da Teresia foram pro campo de batalha, porém a Teresia se recusou a lutar. Ela simplesmente ignorou a espada e ficou no canto dela. Resultado, o tio dela e os outros 3 irmãos dela morreram no campo de batalha. E é lógico, que ela se sentiu culpada. Afinal, ela ficou remoendo isso por vários e vários anos. Mas bom, 5 anos depois, a Teresia passava os seus dias numa área abandonada e destruída da capital, plantando sementes de flores amarelas no meio dos escombros. E foi nesse cenário que ela conheceria o amor da vida dela. Um rapaz de cabelos castanhos invadiu o santuário de flores dela. Era o jovem Wilhelm, todo mal educado, bruto, focado 100% em treinar com a espada. E bom, rapaziada, Wilhelm não fazia a menor ideia de que ela era a famosa Santo da Espada. Ele tinha apelidado ela de Moça Flor, porque ela gostava de flores. E eles ficaram nesse vai e vem durante 3 meses, rapaziada, até a Teresia finalmente falar o nome dela, porque afinal ele não tomava iniciativa. Quem teve que fazer isso foi a Teresia, tadinha. Sim, eles ficaram 3 meses sem saber o nome um do outro. A paz do Wilhelm acabou quando ele virou cavaleiro e foi mandado para a linha de frente da guerra demi-humana. Quando a Teresia ouviu que o batalhão dele tinha caído, a pressão dela baixou e o desespero bateu. Ela correu pro campo de batalha. O lugar era um inferno. Quando ela encontrou Wilhelm, ele estava caindo, quase morto, prestes a ser decapitado por um demi-humano. E foi aí que a Teresia Van Astria aceitou seu destino. Ela pegou a espada largada no chão e o massacre começou. E a descrição é bizarra, rapaziada. Ela não lutava como um ser humano. Ela via as linhas brancas flutuando no ar, e seus instintos diziam para seguir essas linhas. Ao fazer isso, a espada dela cortava os demi-humanos com uma facilidade absurda. O poder combinado do Santo da Espada e do Deus da Morte explodiu de uma vez, causando uma chacina no campo de batalha. Wilhelm... Esse combo é absurdo, tá? Eu tenho uma parada que sangra infinitamente na mão de uma pessoa que já é cheatada a esse nível. Se o Reinhard tivesse essa porra, eu acho que ele seria invencível, cara. Teria como ser derrotado por ninguém nessa porra. Caído no chão, viu aquela garota angelical que ele achava que era só a menina das flores. Ele viu aquela mulher fatiar centenas de inimigos de uma vez só. Depois desse dia, a Teresia virou a heroína do reino. E lógico, a Santo da Espada pública. Todo mundo agora conhecia ela. E um dia, fizeram uma cerimônia oficial pra condecorar ela, porque ela basicamente acabou com a guerra. E adivinha quem invadiu a festa, rapaziada? Exatamente, o Wilhelm. A partir daqui, todo mundo sabe, rapaziada? Ele chamou ela pro X1 e conseguiu vencer. E por incrível que pareça, rapaziada, mesmo ela sendo o Santo da Espada, o Wilhelm conseguiu ser melhor do que ela. Basicamente, ele conseguiu superar um santíssimo espadachim. Agora que a Teresia foi superada, ela não tinha mais motivo para ir pra guerra. Sendo assim, o Wilhelm sempre foi no lugar dela e ela podia voltar, a cuidar das flores que tanto gostava. Anos se passam, eles se casam e tem o Henkel. E anos depois, o Henkel tem o Reinhard. O problema, rapaziada, é que em certo momento, o Wilhelm tava numa missão de ir atrás de uma criança desaparecida. Porém, a Baleia Branca apareceu no mesmo momento. A Teresia pegou a espada pela última vez para proteger o reino. Então, claro, que o Wilhelm
era contra, afinal, ele era a espada dela. Porém, como ele estava ocupado, ela tinha que ir. E todo mundo, né, achou que ela ia amassar a baleia, afinal, a Teresa era muito forte. Porém, deu tudo errado. No meio da luta, dentro de uma névoa da baleia, algo inexplicável aconteceu. Ou simplesmente dropar do nada a porra de uma bruxa na frente é de fuder, né? A proteção divina de Santo da Espada abandonou o corpo da Teresa do nada. A proteção divina simplesmente saiu do corpo dela e foi passado pro neto dela, o jovem Reinhard. A Teresa sentiu o poder e o talento dela indo embora no meio do campo de batalha. Porém, claro, né, não foi a baleia que matou ela, rapaziada. Dentro da névoa surgiu uma garota de cabelos platinados. É muito troll. A proteção divina, essa em específico, ela é basicamente, né, dá a se entender que ela é viva, né? O Aú de Lágrima tá de sacanagem e daí tá operando, puxando os pauzinhos ali por trás dos panos, né? Puxando as linhas, né, pra poder manipular essas coisas e modificar pra onde vai essa porra dessa proteção. E como ela é fissurada no Reinhard, né, no nível extremo, talvez ela tudo caminhou justamente para esse momento, né? Pra essa proteção vir parar no Reinhard, né? Não precisava que a velha morresse. E aí o melhor momento talvez seja isso aqui. Talvez isso aqui seja a Old Lion agindo, olha só. Até onde eu sei, não dá pra cravar que essa porra é boa ou má, sabe? Um conceito, é uma entidade. Foda-se, né? Eu sei que ela gosta do Reinhard pra caralho, né? Ela tem preferidos, né, porra? Então, se essa produção de vida dependia disso daí, ela escolher esse momento específico pra poder migrar de um ponto pro outro é bem específico, né? Aí eu fico perguntando, né? Pensando. Se isso foi porque aconteceu justamente porque o Dilago estava interferindo, ou se a porra da proteção divina ela já é ativa no nível de como se fosse viva, e prevendo que ela perderia, seria morta pela nossa queridíssima aqui, simplesmente meteu o pé. Porque se isso estivesse na mão do cu da bruxa, seria horrível, né? Já que ela pode mudar a realidade da forma que ela quiser. Se ela tivesse controlado a Teresa nessa época com a porra da proteção de Santo da Espada, fudeu. Né? Então essa porra ter ido embora antes dela aparecer foi um time muito específico, né? Faz parecer de fato que essa porra tem pelo menos uma leve ciência. Ou de fato é a outra lá imagina, né? E um olhar bem duvidoso. O nome dela era Pandora. E mesmo sem a proteção divina, rapaziada, a Teresa largou a espada de dragão no chão e pegou uma espada normal pra cortar a Pandora no meio. Porém, isso também não adiantou. Infelizmente, a Teresa foi morta. Voltando ao presente, o Irome de joelhos ficou calado de cabeça baixa, com ela no colo. O demônio da espada se despede da sua esposa enquanto ela vira um amontoado de cinzas bem na frente dele. Pelo menos, ele conseguiu cumprir a sua promessa. O Henkel, vendo aquilo, começa a surtar completamente. Ele tentou agarrar e esmurrar o Reinhard por ter matado, né, a própria avó. Porém, rapaziada, o Reinhard, com aquela frieza inabalável, só se esquivou do soco do pai e respondeu que aquilo não era a avó dela, era só um cadáver reanimado. Ele justificou com pura lógica, afirmando que a verdadeira avó dele já tinha morrido há 15 anos e ele era o culpado da morte dela. E o Reinhard até pergunta pro avô dele se ele tinha feito a coisa certa. E o Wilhelm só responde que sim. Não tinha mais o que fazer ali, rapaziada. A família Astria tava em pedaços. A cena pula pra uma transmissão anunciando que a cidade, que estava em ruínas, finalmente foi libertada da seita da bruxa. Todas as 4 torres de controle foram recuperadas com sucesso. O Subaru volta pro paço municipal com a Emília, né, e se impressiona como o prédio ficou depois de tudo. Até a Liliana tava lá, cantando com a sua voz angelical pra todo mundo ouvir. Era tudo o que as pessoas precisavam. Assim que a música acaba, o Subaru escuta uma voz conhecida, e era a Beatrice. Ela tava segurando a barra do vestido tentando manter a pose de durona, né. Mas logo depois que ela vê o Subaru, ela fica extremamente feliz. Ela pede, né, até pro Subaru dar um colo pra ela porque ela queria uma recompensa. O Subaru ri, pega ela nos braços e esfrega o rosto dela, mostrando o quanto sentiu falta da sua parceira. Nesse meio tempo, a Emília repara numa coisa esquisita. A Anastácia tava com os cabelos soltos, sem o penteado de sempre, né? E a Anastácia dá desculpa esfarrapada dizendo que é só uma longa história e tal, né? E ela desconversa, elogiando. Tipo assim, tudo bem, algo um pouco diferente do habitual da personagem, mas tipo, eles acabaram de passar por uma guerra. Onde ela teve que correr e fugir pela própria vida. Na teoria, você se preocupar porque alguém soltou o cabelo no meio dessa situação toda realmente não é algo a se considerar em hipótese nenhuma, porra. É meio tá de sacanagem, né?
o trabalho deles. O Subaru sente que tem algo errado, mas guarda a suspeita pra si. Andando pelo abrigo, eles encontram o Garfield todo estourado na calçada. Dava pra ver que o coitado tava completamente esgotado. Porém, mesmo esgotado, né, o Subaru tava muito feliz que ele tava vivo ainda. E essa cena é muito fofa, rapaziada, porque a Mimi também tá lá e ela também tá toda estourada, só que ela tá tão empolgada de ver o Garfield vivo que ela fica pulando em cima dele. Logo depois, eles encontram o Otto. Ou que com o fato da Teresa ter ido de Vasco de vez, a porra da proteção divina parou de ser afetada, né? Ativada, no caso, né? Então o sangramento infinito cessou. Ele também não teve muita sorte. As pernas dele estavam completamente enroladas em ataduras, e ele não conseguia andar. O Subaru tenta aliviar a tensão, né, brincando que o Otto virou o oficial de assuntos internos lutador do grupo, porque o cara basicamente não luta, mas lutou pra cacete na cidade, né. E é até mencionado, né, o livro da sabedoria do Roosevelt, que o Otto tinha deixado pra restaurar, né. Mas como era um assunto muito sensível, né, o Otto preferiu não comentar. Mas bom, o Otto muda de assunto e avisa pro Subaru tomar cuidado, porque ao lado do abrigo tinha um arcebispo preso. No caminho do abrigo, eles encontram o Aldebaran, encostado na parede. A Emília agradece ele pelo trabalho de proteção e o Al responde daquele jeitão dele, né? A Beatriz, rapaziada, ela puxa a manga do Subaru e manda a real pra ele sussurrando, que os instintos dela estavam apitando. Ela diz pro Subaru que o Al tem uma vibe meio esquisita, Sim. ele tem algo obscuro. E avisa Ficaria surpreso! pra ele não se envolver muito com aquele cavaleiro. Ele foi responsável, né, por acordar ela com um cristal. E como ele não quis revelar nem como ele conseguiu aquele cristal, isso só gerou mais desconfiança. O grupo desce pra parte mais profunda e escura do abrigo. Lá tava presa em uma cadeira a arcebispa da Ira. Assim Essa cena é muito doideira, né, bicho? Caralho. que ela vê o Subaru, ela abre um grande sorriso e começa a falar que ela tava cheia de saudade, ignorando totalmente a Emília e a Beatrice. Na cabeça dela, a alma do Betelgeuse tava dentro do Subaru. E ela diz que do jeito que ela ama ele, ela vai arrancar ele à força daquele corpo. Complicado. O Subaru, ignorando essa bizarrice toda, tenta arrancar informações vitais. Ele quer saber sobre o evangelho da seita e principalmente como reverter as transformações bizarras da Não vai Capela. tá Só que, rolando. rapaziada, dialogar com a Sirius era impossível. Ela simplesmente ignora as perguntas e diz que o que ela faz por ela mesma. E o resto não interessa. Lança E um do nada, lambidão. ela começa a cantar. Quando a Sirius se inclina, né, perto do rosto do Subaru, Caralho. a Emília não perdoa e invoca uma magia de gelo, acertando a Sirius com um martelo. E esmaga ela contra a Toim. parede. Vendo que era inútil continuar, rapaziada, eles deixam a maluca cantando sozinha no escuro. Na saída, eles encontram de novo o Aldebaran. E como ele tinha dito, né, não teve como extrair nada dela. Voltando aos corredores, o Subaru encontra o Wilhelm isolado, afastado de todo mundo. O corpo dele tá cheio de cortes, mas o que quebra o coração do Subaru é ver ele no chão, enquanto segurava um casaco dobrado com muito cuidado. O Wilhelm, com a voz triste, né, revela que aquilo era o corpo da sua amada esposa, a Teresia. Ele a cobriu porque não queria que ninguém visse ela daquele jeito. Aquela era a pessoa que ele mais amava no mundo. E o Subaru disse que não tem nenhum problema em colocar a pessoa amada no túmulo. Com essa frase, o Wilhelm sorri pro Subaru. Só que o Subaru, rapaziada, sabia que aquilo era fingido. Afinal, o Wilhelm estava destruído por dentro. O Subaru deixa o Wilhelm em paz e segue andando de volta. Ao longe, ele vê na entrada o Julius. Ele chega até a chamar Nem termina assim, né? Mas para pensar. Temporada parece sempre termina assim, ó. ele, né? Só que o Julius sai andando como se estivesse evitando o Subaru. O Subaru fica bolado e sai correndo atrás dele, até que finalmente encontra ele num canto. O Julius se vira e pergunta que só não tinha encontrado a pessoa que ele procurava, e que já tava de saída, né? Só que o Subaru põe a mão no ombro dele e diz que todo mundo tava no abrigo, né? Não tinha por que ele procurar em outro lugar. O Julius faz uma expressão triste e pergunta se o Subaru lembrava dele. O Subaru olha pra ele com uma cara esquisita e diz que era óbvio que ele se lembrava, né? Não tinha como ele esquecer o cavaleiro mais metido que ele conhecia. A Emília, que chega do lado do Subaru, né, pergunta de forma mais sincera possível Quem é se o esse cara, Julius pô? era um amigo do Subaru. O nome dele foi devorado. A cena pula para uma reunião das chapas. O Otto e o Garfo não puderam estar lá porque eles estavam na enfermaria, né? Todo Todo fudido. estourado na calçada. O Kiritaka abre a roda agradecendo todo mundo que arriscou a vida, mas solta a informação que deixa a galera impressionada. Ele acha que a Sirius não tinha a intenção de matar ele na companhia Muse. E a Liliana, né, que tava quietinha, abre a boca pra lembrar que todos os membros do Conselho dos 10, com exceção do Kiritaka, estavam mortos. Então ninguém além dele, né, saberia onde os Tá ossos os estavam. ossos, né? Que talvez, né, fosse o motivo dele não ter sido morto. E aproveitando o assunto, né, a Priscila abana o leque e com aquela arrogância de sempre, fala que ela quer executar a Sirius ali mesmo. E o Félix e a Anastácia, né, batem o pé na hora. O Félix entra em desespero, né, gritando que a Tipo assim, nesse caso aqui ela tá certa. Tipo, não vão conseguir tirar nada das Sirius nem fudendo. Não tem o que fazer, velho. Se fosse talvez outro cultista, tipo. Como, sei lá, a Gula, por exemplo. Talvez até desse, né? Prendê-lo, né? Se fosse o Roy. Mas, pô, a Sirius não dá, cara.
Sirius é a única pista que eles têm para curar a maldição do sangue de dragão que tá torturando a Crush. O clima fica tão hostil que o Subaru teve que levantar a mão e intervir, pedindo pro Felix, né, ter calma e dizendo que eles não iam tomar decisões precipitadas. Mas bom, o Subaru diz que ela, querendo ou não, né, é uma fonte de informação muito valiosa, apesar de ser, né, boca dura. O Reinhard concorda e diz que seria uma boa, né, eles levarem ela presa pro reino. E como é um arcebispo, né, ele mesmo ia cuidar da escolta. A Feld concorda e diz que vai junto com ele. Isso vai dar merda em algum momento, quer apostar quanto? Aproveitando o assunto, o Kiritaka levanta outro problema gigantesco: as vítimas da luxúria. A Cápila transformou um monte de gente do paço municipal em moscas, dragões negros e semibestas. Magia curativa normal não funcionava, porque ela só fecha feridas, né? Não reverte as transformações. E é aí, rapaziada, que a Emília brilha. Ela levanta a mão e propõe uma ideia diferente: usar a magia dela, né, pra congelar as vítimas. Ela vai fazer todo mundo dormir no gelo, preservando os corpos e ganhando tempo até eles acharem uma cura definitiva. Tem que ser uma magia realmente insana pra poder curar essa porra, né? Porque, convenhamos, parece muito irreal. Tem que dar uma certa forçada pra poder falar que, não, vai conseguir de a nível fazer esse tipo de coisa. Talvez, futuramente, à medida que o Subaru for coletando todas as autoridades, se ele tiver todas, no momento que ele tiver a autoridade da Cápila, ele vai conseguir algum ponto, imagino. Ele consiga fazer essa porra, reverter as transformações. Né? Mas estou supondo que isso é possível. Talvez não tenha como, talvez é algo definitivo. Alterou de uma forma que aí nem a própria Cápila poderia voltar atrás da parada, né? E ela mesmo fala pro Subaru, né? A própria Crush lá, que nem ela sabe o que eles vão se transformar quando ela injeta o sangue. Então é complicado, né? Cravar assim. E todo mundo fica pasmo, né? Afinal, era uma ideia absurda, né? A Priscila até duvida por um momento, mas depois da Liliana dizer que a Emília realmente consegue, ela dá o braço a torcer. Depois que a reunião terminou, o Subaru foi ver o Ricardo. E diferente da maioria dos combatentes de Pistela, o Ricardo teve uma perda permanente. O braço direito dele foi cortado na luta contra a Gula. E ele diz que só porque perdeu um braço não quer dizer que ele não consegue lutar. O cara é duro como pedra, vai rapaziada. Lançar ou uma mão mecânica insana, ou sei lá, um gancho pica com a mãe, moleque. Foda. E eu não posso deixar de mencionar, né, rapaziada? O Ricardo Clone nasce nesse momento. Aproveitando o assunto, né? O Subaru pergunta pro Ricardo sobre o Julius. E ele disse que não conhecia ele. Na verdade, ninguém ali na sala conhecia ele. E o pessoal fica surpreso, afinal, o Julius era uma exceção a todos os casos. Se ele realmente era uma vítima da Gula, por que ele não tava em coma? Ele só tava com o nome apagado. Isso era uma novidade pra todo mundo. No caso da Crush, ela tinha perdido as memórias, mas todo mundo lembrava dela. E no caso da Ren, ela perdeu tanto a memória quanto o nome. E no caso dele, rapaziada, ele só tinha perdido o nome. E isso era muito diferente. Por que a Gula fez aquilo? E é triste, rapaziada, essa porra é troll pra caralho, filho da puta. Que ele considera todo mundo ali amigo dele. E ver que todo mundo não lembrava dele doía demais. A Anastácia, vendo que todo mundo tinha compartilhado os problemas, né? Resolve propor uma ideia. Ir até a Torre das Pleiades, um local onde vivia um grande sábio chamado Shaula. Uma pessoa tão inteligente quanto ele, né? Saberia como resolver todos os problemas que o pessoal teve na cidade. Na teoria, se a Shaula fosse inteligente de fato, né? Né? O Otto, claro, era contra a ideia, mas o Subaru via que não tinha escolha. Mas como o Otto não podia andar, né, rapaziada? Esse pedaço eles cortaram do anime, né? Porque isso aqui vai ficar pra... É porque na teoria isso não é cortado do anime, né? Que se a gente se lembrar, a terceira temporada era pra ter a quarta junta. Era pra ser uma temporada só com 2 cores. Então, na teoria, o episódio que é o primeiro episódio da quarta temporada era pra ser o episódio 20, né? Se eu não me engano. Isso daqui tem 19. Era pra, em sequência desse daqui. Que isso daqui não era pra ser o final verdadeiro da temporada. Era pra continuar essa porra. Tá ligado? Mas eles reorganizaram tudo da forma como foi. E isso daqui se tornou o final. E por isso cortou essa parte que naturalmente vai estar no primeiro episódio. Que eu ainda não vi. Inclusive, né? Tem que ver o primeiro episódio da temporada nova ainda. Mas enfim. Foi por isso que ficou fora. E o Garfo também tava todo estourado na calçada, curando a galera que ele podia. Eles iam ficar na cidade. Mais tarde, né, o Subaru reencontra o Julius de novo. E como de costume, ele não tava nada bem. Bem na frente dele, ele observava um dos esquecidos pela Gula. Um garoto bem parecido com ele. O nome dele era Joshua Euclius. O Subaru confirmou que eles tinham um parentesco, né, mas claro, o Julius não se lembrava de nada. E o Subaru explica que pessoas que perdem o nome e as memórias ficam em animação suspensa, não precisando comer nem ir no banheiro, e só respiram.
o que deixava o Julius muito desconfortável. Ouvindo isso, o Julius pergunta pro Subaru o seguinte: o que é pior, esquecer ou ser esquecido? E o Subaru nervoso, né, rapaziada, responde que ambos são péssimos. Mas ele, mesmo tendo sido esquecido por todo mundo, devia lembrar que o Subaru reconhecia ele e a força dele. Então não era pra ele ficar choramingando desse jeito. Depois disso, né, o Subaru vai ver a Anastasia. Ele entra na sala dela e revela que, contando com ela, né, ele mesmo, a Beatrice, a Emília e o Julius, eles são 5 no total pra ir na torre. Mas bom, rapaziada, a parte boa desse capítulo vem agora. O Subaru já tava desconfiando da Anastasia faz o plot twist da Anastasia. muito tempo. Ele percebe que ela parou de falar com o sotaque de Kararagi, e a entonação dela tava errada. Fora também, né, que ela tava fria demais. Ele encurrala ela e pergunta: quem é você? A Anastasia fica sem jeito, né, e vê que não tinha opção, a não ser revelar a verdade. O meu nome é Echidna, e quanto à minha origem, eu sou aquilo que chamam de espírito artificial. E é óbvio que o Subaru surtou ali mesmo, rapaziada, afinal, a Echidna era um dos seres mais perversos que ele conhecia, e ver ela bem na frente dele de novo era algo absurdo. Só que assim, rapaziada, não era bem isso. Ela explica que mesmo tendo o mesmo nome da Echidna original, né, que era a bruxa, e tendo a mesma forma de pensar e de falar, não eram a mesma pessoa. Fora que também, segundo ela não tinha nenhuma memória da Echidna original, ou seja, a sua mestra. O Subaru, vendo essa confusão toda, decide chamar ela de Encharpna, afinal, ela explica que ela é o espírito que fica em volta do pescoço da Anastasia, ou seja, aquele cachecol em forma de raposa. E para resolver essa confusão, ela explica tudo. Ela não tem as memórias da sua mestra, e ela encontrou a Anastasia há 10 anos. Ela revela que a Anastasia tem um defeito de nascença gravíssimo no seu portal de mana. Ela consegue absorver mana do ambiente, mas ela não tem como expelir, ou seja, ela iria morrer, porque afinal, ela não tem como usar magia sozinha. E durante o caos de Pristela, né, rapaziada, para eles não morrerem, a Anastasia deixou a Encharpna tomar o corpo dela como uma forma de emergência. Foi dessa forma que ela conseguiu usar magia. E o esforço foi tão absurdo, rapaziada, que a consciência da Anastasia simplesmente dormiu profundamente dentro do seu próprio corpo. E agora a Encharpna não consegue devolver o controle para ela. E ela conta, rapaziada, que ela sabia que a Beatrice era um espírito artificial só de olhar para ela. Afinal, isso parece ser comum para espíritos. Porém, o Subaru questiona o motivo dela não ter sido detectada em relação a Beatrice, né, porque ela também consegue fazer isso. E ela diz que no caso dela deve ser porque ela é uma existência defeituosa. Ela é um espírito artificial incapaz de fazer contratos com pessoas. E pior, por ser um espírito artificial, talvez ela era o alvo que o culto estava procurando, e não a Beatrice. Porém, claro, né, a Anastasia não queria revelar. Ela estava muito receosa. O único interesse da Aqui temos novidades na teoria, né? Fato, né? Encharpna agora era acordar a Anastasia, afinal, ela tem um grande carinho por ela. E foi por isso que ela deu a ideia de ir pra torre. E mesmo o Subaru desconfiando pra cacete dela, afinal, ei, caralho! ela é um espírito criado pela própria Echidna, ele decide dar um voto de confiança. A Encharpna até pergunta As maiores cagadas que esse filho da puta passa na vida é justamente por situações assim. Esse momento que ele vai voltar lá na frente, você vai lembrar, caralho, onde foi que eu errei? É aqui. Complicado, bicho. né, como é que é a mestra dela, né, como é que a Echidna é. Mas o Subaru não confia o suficiente nela pra contar, pelo menos não agora. O Subaru diz que vai precisar passar na mansão do Roosevelt pra fazer os preparativos, né, e aproveitar pra levar a Ren junto, afinal, ela serviria como prova pra causa. O Subaru sai da sala e encontra o Reinhard. Eles conversam e o Reinhard revela que ele não viu nada dentro da sala, então a informação sobre a identidade da Encharpna seria mantida em segredo. O Subaru pergunta, né, sobre a região da torre, e o Reinhard diz que já tentou ir lá uma vez, mas nem ele mesmo conseguiu passar pela barreira que existe lá. E o Subaru fica pensativo, afinal, se nem o Reinhard conseguiu, como que eles iam conseguir? Logo depois disso, né, ele reencontra a Emília e a Beatrice. Aí vai lá, quando eles chegam lá, a barreira responde ao Subaru, porque, né, ele é o Flúgio, obviamente, e ele deixa o Subaru passar, o pessoal que tá com ele. Só falta ser isso. E estavam procurando ele às pressas. A Beatrice fica emburrada, né, de ter sido deixada sozinha, então o Subaru carrega ela nos braços e acalma ela, caminhando ao lado da Emília. Durante o trajeto, eles conversam brevemente sobre o Puck. A Beatrice toca no cristal mágico da Emília e constata que, embora a presença dele seja sentida, ainda não tinha mana o suficiente para ele conseguir aparecer. E a Emília, né, percebendo que o Subaru estava guardando segredos de novo, diz que ele não precisa contar tudo agora,
mas pede pra ele prometer conversar com ela quando estiver preocupado. O Subaru concorda e diz que é bom fazer promessas. Pra selar esse acordo, o Subaru enrosca o dedinho no dedo da Emília e ensina ela a fazer o juramento de mindinho, Foda. brincando que quem mentir terá que engolir 1000 agulhas. E coitado do Subaru, né, mano? O cara já prometeu demais, tá engolindo umas 10.000 agulhas já. A Emília acha Puta que pariu, que esse desgraçado já passou nessa vida, tá de foder, bicho. engraçado, mas aceita o juramento e os dois riem juntos da situação, trazendo um certo momento de leveza dentro de toda aquela tensão. A luta na cidade de Pristela baixou as cortinas, rapaziada. Porra da Beatriz. Agora a verdadeira luta iria começar nas dunas de areia de Algria. E aquele salve pra todos os membros que apoiaram esse canal, Caralho, rapaziada. acabou o vídeo! Vocês não fazem ideia do quanto vocês me ajudaram a manter esse canal Puta ativo, gênio. por mais que eu poste muito pouco. Essa saga que durou literalmente 4 anos foi uma das melhores coisas que eu já fiz nesse canal. Eu não me arrependo de nada. Muito obrigado a cada um de vocês. E mesmo se tudo der errado, Fala dele. você ainda pode recomeçar do zero. Muito foda, tá? Você ainda pode deixar o like aí, que puta que pariu, pelo menos ajuda nós aí, que eu fiz esse react gigantesco aí, todos eles completos aí no canal, dessa saga gigantesca. Eu prometi e cumpri, Baruçu. Prometi e cumpri, igual tudo que eu faço nessa porra. Tá pago, moleque. Mais um aí pra nós. Um vídeo muito bom, como sempre, né? Que jornada, cara. Pô, absurdo, né? Absurdo demais. Fico muito feliz de ver isso daqui. E tô ansioso pelo Arco 6, né? Considerações a partir do Arco 6. Para o Sul tá nessa aqui. Pessoal muito, né? Fica falando por aí na internet que é o ápice do escrito do Tapei, né? O melhor arco de reserva. Muita gente fala isso, Baruçu incluído. Eu tô com o pé atrás porque a premissa do arco é justamente uma parada que eu detesto pra caralho, né? Tipo, o plot que eu mais odeio em histórias de modo geral, né? ReZero já usou esse plot várias vezes. Então, não é como se fosse uma novidade na história, né? Na verdade, já tá saturado pra caralho, né? Todo respeito. Mas, tudo bem, vamos ver o que sai disso, né? Vamos ver como é que vai ser essa porra. Pouco que eu sei das coisas que acabam rolando na gula, né? Que não é, obviamente, tudo, né? É porque é um caminho totalmente diferente, né? E baseado nessa decisão, justamente nesse ponto de divergência. Mas tudo que acontece ali é bastante interessante e legal. Então eu imagino que se na porra do IF é interessante e legal, imagino também que deve ser bastante legal na rota principal, né? A ver ainda como isso vai ser. Aí eu tô confiante que vai ser uma boa temporada. Espero não ficar puto, ficar frustrado. Mas, como eu falei, tem que esperar, beleza? E bom, o Baruçu vai fazer, como eu falei, né, o resumão do Arco 6 também, vai demorar mais 5 anos aí, se não demorar mais. Ele falou que vai fazer mais curto, né, teoria, mas se ele fizer mais, dá pra entregar de qualquer forma, sem perder nada, na minha visão, né. Enfim, não sei se eu vou fazer os reacts, né, desses mega reacts doidos que eu faço, assim, de vídeos enormes. Tem tempo que eu não fazia um, né, e bom, além do trabalho que dá, tem também o famoso retorno, né? Se não tiver retorno, eu acho que esse aqui pode ser o último de fato e a gente encerra por aqui. Então vai depender de vocês, se vocês curtirem mais bastante, tipo, deixar o like, comentar, ajudar a engajar bastante essa porra, e talvez eu faça. Mas não como uma promessa que eu vou cumprir, no sentido que eu preciso ver todos que ele lançar e tal, não. Isso aqui foi pro arco 5 específico e tá entregue, beleza? A jornada grande e cansativa, né? Principalmente nas edições, né? Esse daqui eu acho que eu não vou precisar editar, né? Que gravei em live, eu não, pelo menos até onde eu me recordo, eu não cometi tantos erros, só por eu precisar ficar editando depois e cortar as partes que eu errei, ou coisa do tipo, né? E é insano a trabalheira que dá pra fazer a edição disso daqui depois, e cortando as coisas tudo e fazer o render, né? Os renders, os maiores renders que eu tive foram desses vídeos do Baruçu, né? Render fudido no meu Sony Vegas ferrado. Tem que botar uma opção que é ainda mais lenta, porque senão dá problema pra porra da minha placa e a porra do negócio buga o Sony Vegas e fica tudo renderizado azul por algum motivo, né? Um bug esquisito que teve uma atualização, isso deixou ainda mais lento os renders que eu faço, né? Então vídeos assim é ridiculamente maior do que deveria ser. Papo de mais de 24 horas pra fazer essa porra. E é um inferno, cara. Eu tinha que deixar essa porra de madrugada, tá ligado? Ia, botava de noite pra fazer, ia dormir com o PC ligado e. Tava lá fazendo ainda, né? A gente tinha que deixar aí. Aí no meio do caminho, podia dar merda. Podia falar um pico de energia que desce e acabou.
É tudo pro caralho. Ah, enfim. Foi uma luta fodida. Passamos por isso. Como todas as partes aí no canal. Confira se você perdeu. Chegou até aqui e ficou curioso com as outras partes, né? Muito naquela época era coisa nova pra mim. Porque eu só tinha visto até onde tinha temporada 2 antes, né? Quando saiu a temporada 3, já tinha visto esses resumões do Lado Sul. Então, naquela época eu comecei a fazer esses reacts, algo mais inédito. Então, pra mim, é uma grande diferença desse final aqui, porque eu já sabia de tudo, praticamente, né? E como não tem nada muito a acrescentar nesse sentido, talvez não tenha sido o ápice de entretenimento como geralmente é, né? Mas se você chegou até aqui, tenho certeza que tem os outros lá que você vai gostar também, beleza? E bom, pessoal, é basicamente isso, né? A live de hoje era para ser justamente entregar isso daqui e tá entregue. Obrigado pelo apoio, pessoal. Vejo os senhores aí numa próxima. Como eu falei, deixa o like, se inscreve no canal. E uma boa noite a todos, pessoal. Até mais. Falou!